Olá, vamos ao nosso estudo bíblico de hoje. Estaremos estudando 2 Coríntios, capítulo 10, que corresponde aos versos 1 até o 18. Chegamos a um bloco narrativo unitário que compreende os capítulos 10, 11, 12 e 13. Estes capítulos 10, 11, 12 e 13, esses 4 capítulos, formam uma unidade literária. Alguns acham que correspondem a uma carta à parte que foi costurada com a outra carta e assim constituem a segunda carta aos Coríntios. Alguns acham que seja a carta das lágrimas mencionada no capítulo 2 dessa segunda carta aos Coríntios, versículo 4. O fato é que estes 4 capítulos correspondem a uma unidade. Possa que esteja sido enviado em outro momento, em relação ao texto de 1 a 9, ou não. Não importa nesse sentido para nós, o que importa é perceber que esses 4 capítulos formam uma unidade literária cuja temática é apologética. Paulo defende-se como se estivesse num tribunal de algumas acusações que são levantadas na igreja dos Coríntios e que criam para ele um certo embaraço, um constrangimento nessa relação com esta igreja que foi fundada por ele. Temos 3 protagonistas nesses 4 capítulos, nessa unidade. O primeiro protagonista é Paulo. O segundo são os pregadores, de quem ele fala, que pode representar um grupo de apóstolos que ele chama, falsos apóstolos, ironicamente chama de superapóstolos, mas também pode ser que ele também esteja se referindo a um líder desse grupo. No verso 11, que a gente vai ler passo a passo, encontramos essa menção a essa menção singular, a uma tal pessoa. Então pode ser que houvesse um grupo de pregadores opositores a Paulo e que este tal, mencionado no verso 11 do capítulo 10, constituísse uma liderança desse grupo. O terceiro protagonista, então, é a comunidade dos Coríntios, a igreja dos Coríntios. Então temos Paulo, os pregadores falsos, liderados na pessoa de um líder, representando também um líder, eles ou o líder, e os coríntios. E assim o enredo vai sendo construído. Nesse capítulo 10 do nosso estudo desse momento, nós vamos observar 6 acusações que eram feitas ou que foram feitas contra o apóstolo Paulo e que ele vai defendendo-se uma a uma. Então é uma carta, é uma unidade de defesa. Ele coloca ali a sua defesa diante dos coríntios. Na primeira carta, nos primeiros capítulos da primeira carta aos Coríntios, ele menciona alguns líderes que provavelmente passaram pela igreja dos Coríntios. Ele, Paulo, Apolo e Pedro. Grupos, uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, Pedro e uns de Jesus. Considerando que Jesus estivesse referindo ao próprio Jesus e que os outros 3 estivessem referindo a esses 3 líderes, então a gente tira o próprio Paulo, Apolo, que tinha um relacionamento com Paulo, e a gente percebe no livro de Atos, ou até mesmo na carta aos Coríntios, que havia um bom relacionamento entre eles. Apolo passa a cooperar com Paulo em Éfeso. E o terceiro personagem é Pedro. Alguns acham que esse tal seja Pedro. Não há nenhuma certeza sobre isso, mas é interessante considerar que há 3 grandes líderes mencionados por Paulo na primeira carta que correspondem a grupos
que se formavam em torno dessas figuras, como está claro nos primeiros capítulos da primeira carta. Bem, não é nosso objetivo identificar o personagem, identificar o líder, o opositor ou aqueles que se opõem contra Paulo, mas o nosso objetivo é estudar quais eram as acusações, que é do que o texto trata, e quais foram as defesas apresentadas pelo apóstolo Paulo. Então, a gente vai enumerando essas 6 acusações, né? A primeira está no verso 1, a segunda no verso 7, a terceira no verso 8, a quarta no verso 10, a quinta no verso 12, a sexta no verso 14. A gente vai enumerando cada vez que for passando por elas. Começando pelo verso 1, né, ele se apresenta como se estivesse iniciando uma carta ou uma unidade, como nós já consideramos, e ele diz: "E eu mesmo, né, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco." Bem, então nós temos aí uma primeira defesa, né? E para entendermos a defesa, a gente vai presumir a acusação. A gente não tem acusação escrita, né, contra Paulo, mas tem a defesa. Então, pela defesa, a gente deduz a acusação. Aqui ele se defende por ser humilde ou por se portar humilde entre os coríntios, mas, quando ausente por carta, ousado. Então, parece que é uma defesa. Se a gente ler também o verso 10, onde a gente encontra uma quarta acusação, mas que corrobora com essa primeira: "As cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível." Então, presença fraca se relaciona com entre vós sou humilde. Bem, então, a primeira acusação que a gente pode perceber aqui é que Paulo, quando estava entre os coríntios, se portava com humildade. E a gente fica pensando: poxa, mas isso é ruim? Isso seria um traço negativo? Para Paulo, não. Como imitador de Cristo, como aquele que diz que apela e convoca as pessoas a imitarem-no como ele imita Cristo, e considerando que Paulo destaca na vida de Jesus a morte dele, a condição da morte, a posição na morte, a morte como desprezível, a morte como escravo, a morte como marginalizado, alguém que a sociedade considera indigno. E então ele, ao imitar Jesus, se apresenta ante os coríntios com essa postura humilde. Poderíamos dizer que Paulo não tinha diante dos coríntios uma postura de galã, por exemplo, alguém com uma presença forte, que chegava e marcava sua presença, embalava, cativava as pessoas pelo seu porte, pela sua oratória, pela sua presença, né? Parece que os coríntios acusam-no de ser humilde demais, ou de ter uma presença fraca demais diante deles, ou na presença deles, ou quando estava entre eles. Paulo vai dizer ao longo das cartas aos coríntios que ele se identificava com os escravos e ele serve a eles como escravo. É importante lembrar que essa condição servil naquela sociedade, ou seja, Paulo diz: eu trabalhei com as próprias mãos. Trabalhar com as próprias mãos era uma atividade de escravo, de servo, de pessoas desprezíveis na sociedade. As pessoas honradas naquela sociedade, eles não trabalhavam com as mãos, eles não praticavam nenhum serviço manual, né? Essa atividade de servir, fazer tendas, ou qualquer outro artesanato, ou qualquer outra atividade que hoje chamaríamos de uma indústria, né? Produzir alguma coisa, isso era para escravos e servos, pessoas indignas. Então, um líder, um orador, um sábio, um escriba, alguém que tinha conhecimento e que comandava ou liderava, não poderia
trabalhar como escravo, isso denegria a sua imagem. E Paulo nos mostra que quando esteve entre os coríntios, ele trabalhou com as próprias mãos. E ao fazer isso, ele se junta ao grupo de servos e escravos e se afasta daquele outro grupo dos nobres e importantes daquela igreja, daquela sociedade. E esta é uma acusação que agora ele precisa se defender, né, de ter se portado entre eles como um escravo, como uma pessoa simples, humilde, sem postura de liderança. É muito provável que essa condição simples tenha sido aproveitada por essas outras pessoas, por esses inimigos, né? Uma vez que ele não marca uma presença autoritária, porque a gente percebe que Paulo não entendia que mesmo como fundador da igreja, ele era dono da igreja, ele não entendia assim, o dono da igreja era Jesus, ele era servo da igreja, então ele não se impunha à igreja com autoritarismo, como se fosse o dono dela. Então é muito provável que esses opositores aproveitassem essa lacuna e partissem para uma postura agressiva, porque olhavam para Paulo e viam-no um homem simples, um homem humilde, alguém que se portava como escravos e servos, sem uma postura firme de liderança. Assim, eles vão observar que quando Paulo escreve, ele não escreve desta maneira, mas quando está presente, sim. Então essa é a primeira acusação. Você no nosso meio não se apresentava, não se mostrava como alguém líder, mas se comportava como escravo, como uma pessoa simples, humilde. Então essa é a primeira acusação que a gente vê aqui no verso 1. Verso 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então ele se defende dizendo, olha, eu me comporto como escravo e como servo porque entendo que esse é o procedimento do líder, aquele que deve servir. No entanto, se for necessário assumir uma postura firme de liderança e para consertar as coisas, eu farei. Então, essa é uma defesa que ele apresenta e dizendo, se for necessário ser firme, serei principalmente com aqueles que nos julgam andar em disposições carnais. Ou seja, então ele se defende dizendo, se for necessário ser duro, serei duro, mas não serei duro com todos. Serei duro com aqueles que afrontam a igreja e a liderança dele. Verso 3. Então a gente observa que, mesmo diante dessas circunstâncias, ele admite a possibilidade de ser duro nas palavras e no trato, mas apenas com aqueles que precisam ser punidos e chamados a atenção e corrigidos diante da afronta. Verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Bem, a gente percebe o que seria esse andar na carne ou usar as armas da carne, considerando a postura antipaulina no primeiro século. Ou seja, a gente ao ler Gálatas, por exemplo, e observar alguns conflitos que Paulo tinha com o cristianismo de Jerusalém, né, representado pela figura de Tiago, quanto eles lutavam e se importavam por uma imposição dos costumes judaicos e se orgulhavam de características que Paulo chama de provenientes da carne ou pertencentes à carne, e que Paulo não utilizava. Ou seja, então essas armas da carne, essas armas segundo a carne, pode se referir às características do corpo carnais que permitiam ou que achavam que davam a esses homens opositores um status mais elevado. Por exemplo, Paulo aos Filipenses vai dizer que ele tinha todas essas condições de se orgulhar na carne, mas abria mão delas. Por exemplo, ser filho de Abraão,
Paulo da tribo de Benjamim, a tribo que ficou do lado da casa de Davi na revolta de Jeroboão, ser circuncidado, ser zeloso pela lei, entre os fariseus um dos mais zelosos. Então todas essas características que estavam no seu corpo, descendência de Abraão, circuncidado, da tribo de Benjamim, ou seja, isso era características carnais, ou seja, que estavam presentes no corpo dele. O nascimento, a origem, o sangue, a tribo, a circuncisão, tudo isso estava no corpo. Então ele diz, por mais que eu tenha condições de usar essas armas para impor a minha condição como judeu, como filho de Abraão, como circuncidado, como fariseu, como temente à lei, ele não se utiliza dessas armas. Ele não se utiliza dessas condições que dariam status e que davam status aos apóstolos, por exemplo. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos, considerando o grupo dos 12, eram homens que preenchiam essas características. Filhos de Abraão, circuncidados, de uma tribo relacionadas ali à casa de Davi, ou a tribo de Benjamim, ou a tribo de Levi, as tribos que mantiveram o status da casa de Davi. Então eles teriam tudo isso, andaram com Jesus, viram Jesus, ouviram de Jesus. Então todos esses procedimentos carnais, ou seja, carnais no sentido que eram características do corpo, eles usavam para argumentar a sua superioridade. Então Paulo diz, por mais que tenhamos essas armas, por mais que teríamos condições de utilizá-las, prefiro não usar, como ele diz. Porque, embora andando na carne, ou seja, tendo essas características no seu corpo, ele não guerreia segundo essas características. Verso 4 e 5, ele passa a utilizar aí a metáfora militar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, ele tem essas armas, mas ele não as utiliza. Porque ele entende que nessa guerra, ele está falando de uma guerra apostólica, ou seja, a função do apóstolo é anunciar a palavra, anunciar o evangelho, como se fosse como sendo uma guerra mesmo, Então, as armas da nossa guerra apostólica não são carnais. Apesar de tê-las, ele abre mão delas porque ele entende que elas não são o caminho para essa empreitada apostólica. E sim, as que se utiliza ou deve utilizar são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas, raciocínios fúteis, raciocínios, pensamentos que são fracos, que são construídos em bases que não são interessantes. Sofismas seriam construções de argumentos que parecem ser racionais, construídos numa base, mas na realidade são enganosos, são raciocínios e argumentos construídos sobre areia, por exemplo. E aí ele continua, verso 5. E toda altivez, ou seja, eu vou ler continuando para não interromper, porque não se interrompe aqui. O verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e anulando toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Levando, ou seja, a sua batalha, o objetivo dela é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, todo o pensamento, todo o argumento tem que estar sob Cristo, sob a morte de Cristo, a entrega de Cristo, o procedimento de Cristo, o caminho de Jesus, a fé de Jesus. Toda a obediência, todo o pensamento tem que estar subordinado ao procedimento de Cristo. E esse é o ponto. Ele acha que esse é o objetivo do apóstolo, levar todos os pensamentos à semelhança, a serem parecidos e guiados na imagem de Cristo, na vida de Cristo, no procedimento de Cristo. E os
raciocínios fúteis, os sofismas que ele está falando, são argumentos que parecem lógicos e importantes e tal, mas que não tomam Cristo como referência, né? Não partem da vida de Jesus Cristo como referência. E aí, continuando. Verso 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Bem, então, como ele vai punir a desobediência se não há submissão? Isso é uma questão interessante para a gente pensar hoje, por exemplo, numa comunidade de fé, numa igreja, há uma desobediência, há uma transgressão e precisa ser corrigido. Agora, essa correção só vai ser feita se houver submissão, se aceitar a correção, se subordinar a correção. Então não adianta ele querer corrigir os coríntios se os coríntios não se colocarem submissos à direção dele. Ou seja, um líder só poderá corrigir uma comunidade ou uma liderança de uma igreja, só poderá corrigir uma igreja se a igreja se colocar sob a liderança deles. Do contrário, não faz sentido, né? Vai tentar corrigir e as pessoas não vão aceitar a correção. Por quê? Porque a igreja é um ambiente de liberdade, é livre, né? Ninguém está ali obrigado, ninguém está ali constrangido, ninguém precisa estar ali assim, né? Agora, se está submetido, então será corrigido. Se não está, não será corrigido. Então ele diz, olha, eu vou corrigir vocês se vocês realmente continuarem submissos à autoridade apostólica dele, né? Verso 7, a gente encontra a segunda acusação. Observai o que está evidente. Essa tradução observai usa o imperativo, como se ele estivesse mandando olhar o que está evidente. Sugiro que essa tradução seja refeita e que ele não esteja dando uma ordem para observar o que está evidente, mas que ele está usando o presente indicativo, dizendo: vós olhais a aparência. Está mais de acordo com o contexto, que Paulo não está dando uma ordem para eles olharem a aparência, mas que Paulo esteja dizendo: vocês olham a aparência, né? Vós observais, vós olhais o que está evidente, o que está na face, o que está aparente, né? Então, essa é a posição de Paulo para os coríntios. Vocês não têm condições de fazer um juízo perfeito, porque vocês estão olhando a aparência. Vocês estão olhando parte do problema e não o todo do problema. Então ele acusa eles de estarem observando apenas as aparências. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Bem, então percebe que a tradução vocês observam a aparência faz sentido no versículo, uma vez que ele está se defendendo de uma acusação de que ele não pertence a Cristo. Então ele diz, vocês olham as aparências. E quando vocês olham a aparência, vocês então veem que fulano, ciclano e beltrano pertencem a Cristo, por causa da aparência que vocês olham para ele. Mas nós também pertencemos a Cristo, né? Vou ler novamente. Vocês observam o que está aparente, vocês observam a aparência. Se alguém confia em si que é de Cristo, né? Então há alguém lá se achando de Cristo. Pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele, singular, ele, quem é esse ele? Esse ele é o opositor, né? Nós temos em algumas vezes ele usando o plural, né? Os falsos apóstolos, os superapóstolos, os apóstolos fraudulentos, os pregadores fraudulentos, usando no plural, mas há momento que ele usa o singular, né? Aqui, como por exemplo no verso 11 que nós vamos ver. Então aí a gente pode considerar que há aí um líder para esse grupo de opositores. Então
Vou ler novamente. Vocês observam o que está evidente, vocês observam a aparência. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Ou seja, acusação de que Paulo não pertença a Cristo. Esse pertencer a Cristo aqui não era um pertencer de um membro, de alguém que aceita Cristo, mas era um pertencer a um grupo de apóstolos. Você poderá depois ler Marcos, capítulo 9, verso 41 e também os versos anteriores ao 41. No 41 você vai encontrar lá sois de Cristo, que é a mesma expressão que está aqui. Mas você pode ler o 40 e o 39 para você observar que ali no Evangelho de Marcos levanta-se um conflito entre os 12 e outros grupos que estão também fazendo a obra de Deus, o Evangelho de Jesus estão anunciando e fazendo os exorcismos e as curas, mas que não pertencem ao grupo. E eles então acusam estes outros de não poderem fazer porque não pertencem ao grupo. E aí está lá, você vai encontrar a resposta de Jesus, que se eles fazem a obra de Deus, eles não são contra nós, então eles são a nosso favor, deixai-os. Então, Paulo cita o verso que está no 41, sois de Cristo, de Marcos 9, 41, né? Aqui dizendo, se ele eu também sou. Né? Então, se ele pertence a Cristo, eu também pertenço. Então, é a segunda acusação que ele coloca aqui de que ele pertence a Cristo. Verso 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Bem, então Paulo diz, o Senhor me deu a autoridade para trazer edificação a vocês. Então, Paulo mais uma vez coloca a ideia de que, como fundador da comunidade coríntia, ele não está ali para se gabar, mostrar as suas credenciais, o seu histórico, o seu currículo, mas ele foi chamado pelo Senhor para trazer a edificação. Ou seja, é para isso que ele está ali, para edificação e não para destruição. Né? Ou seja, ele não está ali para impor à igreja as suas vontades, mas ele está ali para ajudar a igreja. Ele não está ali para se servir da igreja, mas ele está ali para servir a igreja. Ou seja, a autoridade dele é para serviço, para trazer benefício, para edificar, e não para se servir dela. Então ele diz, não me envergonharei de apresentar a vocês as credenciais do meu apostolado, o que ele vai fazer ao longo desses capítulos que compreende os 10, 11, 12 e 13. Né? Mais na frente poderemos observar que ele vai então pedir permissão para apresentar algumas experiências que ele teve em visão com Cristo ou mais, e para mostrar que ele realmente foi chamado pelo Senhor e tinha credenciais apostólicas. Verso 9, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Né? Ou seja, não é, ele está falando, não quero impor, nunca quando estive entre vós impus a autoridade, nunca fui autoritário e não quero fazer isso também por carta, né? Mas se for preciso mostrar as minhas credenciais, eu mostrarei. Verso 10, né? Temos aí a outra acusação que nós já vimos da primeira, na presença humilde, mas agora a palavra desprezível, que são acusações contra Paulo. As cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. A presença fraca, humilde, já vimos no verso 1. Agora a outra acusação que soma-se a essa é a palavra desprezível, ou seja, então eles acusam Paulo de não, como outros, ter uma oratória cativante, carismática, de não ser um orador capaz de expor as sabedorias, os conhecimentos e cativar o público,
Então eles acusam Paulo de não ter ou não ser um orador capaz, sábio, com profundo conhecimento, e por isso a palavra, a sua pregação, a sua oratória é desprezível, não há nenhum carisma ou nenhuma cativação nela, né? Verso 11, considere o tal nisto, né? O tal, mais uma vez, se referindo a alguém como opositor, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presente. Ou seja, então parece que esse tal aproveitou desse discurso desprezível, dessa palavra fraca, segundo eles, para se impor sobre eles. Então ele diz, olha, se for necessário, eu vou agir de forma diferente. Verso 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Bem, então a outra acusação aqui, no caso contra Paulo, a quinta acusação do nosso capítulo 10, é que ele não estava comparado, ele não era comparável a esses outros mencionados aí no capítulo. Existe um grupo, ou que lidera um grupo, que ao comparar-se mostrava-se superior, mostrava-se melhor. E Paulo diz que eles se comparam entre eles e que Paulo não vai ficar se comparando com eles ou se louvando a si mesmo. Isso é uma questão muito interessante. Às vezes a gente testemunha isso acontecer, né? Num púlpito, por exemplo, alguém que está lá na frente com o objetivo seria de ensinar a palavra de Deus, de ler o texto e explicar o texto que leu. Muitas vezes lê o texto e não explica nada do que leu, fica passeando pela Bíblia ou por outras partes da Bíblia e fica se gabando, fica dizendo, eu sou isso, eu sou espiritual, eu estou cheio do Espírito, e fica usando aquele momento que deveria ensinar o povo a palavra de Deus, fica se gabando, dizendo que é melhor do que os outros que são menos espirituais ou que têm menos o Espírito, que suas pregações não produzem efeito nenhum na vida dos outros, mas a dele produz, porque ele é melhor. Então essa é a acusação aqui contra Paulo, dele não ficar se gabando, se comparando aos outros, se louvando como esses oradores faziam. E Paulo diz, não vou fazer isso mesmo, não vou ficar me gabando no púlpito ou na pregação, porque não é esse o objetivo. Não vou ficar me comparando para eles, dizendo que sou melhor do que eles, vou apenas fazer a obra que está confiada em minhas mãos. Então essa é a quinta acusação que Paulo se defende, de não estar se gabando. Falando assim, parece até estranho a gente achar, poxa, mas uma igreja vai acusar um pregador de não estar se gabando no púlpito, de não estar se mostrando superior aos outros? Pode parecer estranho, mas isso acontece. Muitos pregadores ficam se gabando no púlpito e se dizendo melhores que os outros, e temos às vezes uma igreja conivente com isso e que aplaude esse tipo de situação. Paulo diz, não vou participar disso, e agora está recebendo uma acusação por não fazer isso. Veja só que ponto que se chega. Verso 13, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, o que se estende até vós. Bem, então parece que esses homens estavam se gabando nos feitos, naquilo que eles realizaram e até naquilo que outros realizaram. Por exemplo, se a gente considera que a Igreja dos Coríntios foi fundada por Paulo, e essas pessoas estão ali, como inimigos de Paulo ali, se gabando, eles estão se gabando então no trabalho que foi feito por Paulo. Estão se gabando num trabalho que não foram eles que começaram, que não foram eles que construíram, que deram aquela cara, aquela face, ou que construíram aquele conjunto de coisas que estão ali. Agora eles vêm, depois de algum tempo, não participando daquela construção e se gabam, mostrando na carne evidências que são superiores.
Aí Paulo diz, olha, eu não fico me gloriando no trabalho dos outros. Eu não fico me gloriando naquilo que os outros fazem ou naquilo que os outros realizaram. O limite do meu louvor, do meu orgulho, está naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo, naquilo que eu realizo. E não fico me aproveitando do serviço dos outros para se gabar. Aí vem o versos 14 com a sexta acusação. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Então vamos lá. Porque não ultrapassamos os nossos limites. Então a acusação é de que ele ultrapassou os limites. Ele diz, não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós. Ou seja, ir até os coríntios, começar o trabalho ali, inaugurar o trabalho, fundar o trabalho, estava dentro dos limites dele. Ele não chegou lá e não pegou nada que os outros fizeram. Ele chegou lá e começou do zero. Começou um trabalho novo, a partir do nada. Claro, a partir do nada existiam as sinagogas, mas como igrejas cristãs que confessavam a Cristo, não havia. Então, a acusação de que ele está fora do limite dele, de que ele não poderia chegar ali, ali não está no limite dele, é uma acusação que ele está se defendendo que sim, era limite dele, porque ele chegou ali e não havia nada. Verso 15. Não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a partir daquilo que fizemos. Então a acusação é muito interessante aqui, acusá-lo de ir aos coríntios que estaria fora da sua jurisdição. E que agora a igreja dos coríntios seria a jurisdição desse tal que está trazendo problemas para ele. Então ele diz, não é assim. Vocês estão sobre a nossa jurisdição porque nós começamos o trabalho. Não vou me gloriar no trabalho dos outros, mas vou agradecer a Deus e ter orgulho do trabalho que eu realizei entre vocês, esperando o crescimento de vocês. Verso 16, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Então está claro aí que existe uma acusação geográfica, de domínio geográfico do cristianismo, do apostolado. E ele diz, não, eu quero ir além das vossas fronteiras, para lugares que ainda não foram evangelizados, para não construir sobre coisas já construídas. Verso 17, aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, se você quer ter orgulho daquilo que está diante de você, tem orgulho daquilo que você realizou no Senhor, e não daquilo que os outros realizaram. Então, aquele que se glorie no Senhor, glorie-se no trabalho realizado no Senhor. Verso 18, finalizando, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, a palavra certa é recomenda-se. Porque não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, e sim aquele a quem o Senhor recomenda. Esse era o grande problema. Paulo não tinha uma recomendação, ele vai dizer, não tinha cartas de recomendação, como os outros apóstolos, então ele fala, olha, o aprovado não é quem é recomendado pelos homens, mas o aprovado é quem é recomendado pelo Senhor. É o Senhor quem recomenda. E é esse que o Senhor que recomenda, porque não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, e sim aquele que o Senhor recomenda. Bem, e qual é a evidência da recomendação do Senhor na vida de Paulo? Os frutos do trabalho que ele realizou na igreja dos Coríntios, ou na cidade dos Coríntios, na região da Acaia. Ali está a evidência da recomendação do Senhor, o fruto do trabalho. E aí não é porque uma pessoa o recomendou, mas porque o Senhor o recomendou, e as evidências da recomendação são os frutos do seu trabalho. Que essas 6 acusações contra Paulo, a gente possa refletir sobre elas e analisá-las nos dias de hoje, até que ponto acusações como essas acontecem nos nossos dias.
E até que ponto os Paulos modernos ainda precisam se defender de homens como esses, né, que faziam tais acusações, e de igrejas como essas, que se cediam à sedução desses homens acusadores, que não produziram nada, que vinham, apareciam lá com autoridade que não tinham, em nome de alguma coisa, em cima do trabalho que o outro realizou. Né? Então, que a gente possa refletir sobre essas 6 acusações e as respectivas defesas do apóstolo Paulo e refletir sobre a igreja de hoje, como estamos enfrentando situações, ou como enfrentarmos situações semelhantes. Um abraço.